Caros ouvintes, diretamente dos estúdios da Rádio Web Paróquia Sagrados do Corações, da Arquidiocese de Florianópolis, na Forania de Barreiros, em São José, Santa Catarina, vamos tratar hoje de um tema de bastante relevância para nós católicos. O que vem a ser a Semana Santa, a semana de grande esplendor e de grande significado para nós católicos. Aqui nos estúdios, conosco o pároco da Paróquia dos Sagrados Corações, o padre Alcione, e na parte técnica, Mário Roveda e o Alexandre, que juntos conseguem colocar esse magnífico programa no ar. Voltando, então, ao nosso tema Semana Santa. Vou falar um pouquinho sobre a origem da Semana Santa. E vamos intercalar essas histórias e a realidade de hoje sobre a Semana Santa e o significado pausado, né, de cada dia, o que significa cada dia dentro da Semana Santa. A Semana Santa, então, ela surgiu nos primórdios do cristianismo. Principalmente, era celebrada sexta-feira e sábado mediante um jejum muito rigoroso. O cristão fazia um jejum bastante rigoroso nesses 2 dias. Para, obviamente, recordar o quê? O sofrimento e a morte de Jesus. Tá? Assim, numa maneira de realmente rever e relembrar aquele sofrimento. Então, basicamente, se destinava e eles cultuavam a sexta e o sábado. Havia também uma observância a ser praticada na quarta-feira, para lembrar os dias em que os chefes judaicos decidiram prender Jesus, isto é, porque nesse dia começaram a tramar a morte do Senhor. Esse é um fato interessante, né, padre? Sim. A Semana Santa, a gente tem muito fortemente com a gente a quinta, que prevaleceu, nós vamos ver na história, a sexta, o sábado, o domingo de Ramos, que abre até a missa de Páscoa, mas naquela época também se lembrava a quarta-feira, se guardava com jejum para lembrar o dia realmente que decidiram prender Jesus. Tudo isso então foi fortemente difundido em Jerusalém, né? Porque próximo à morte de Jesus, ainda tinha todo aquele sentimento na região, mas foi levado também, principalmente para as igrejas do Oriente, depois para a Europa. Uma coisa importante, né, padre, que era preservado, é que nesse dia também era um dia de descanso para todos os servos e escravos. Então, realmente, a gente vê assim a força e a crença nossa e o respeito a Jesus, né? Então, os senhores, o pessoal, os reis, respeitavam esses dias também. Inclusive, os servos e os escravos também faziam guarda nesses dias. Em algumas igrejas de Jerusalém eram celebradas noite de vigílias solenes. As vigílias eram muita oração, muita leitura bíblica, né? E a celebração da Eucaristia. Isso ocorreu aí até os meados do século III, né? Desculpem, do século III. Agora, a partir do século III, já começaram a estender mais a semana. Ela não era só quarta, sexta e sábado, praticamente, mas sim toda a semana. E toda a semana, todos os dias tinha o jejum, durante toda uma semana. A importância dessa semana, que antecedia a festa da Páscoa, estava evidenciada claramente por diversos nomes. Então vamos falar aqui um pouquinho, né, que é muito interessante. Os nomes foram progredindo, era outro nome, né? Como é que era chamada a Semana Santa, então, lá naquela época, no século III, século IV? Tá? A Semana da Páscoa. Era também chamada de Semana Sem Comparação. Teve um momento na história, nos séculos, que foi chamada de Semana Maior. Inclusive, semana, acho que no hebraico aqui, não entendo bem, pode me ajudar? Ele chamava de Hebdomanada. Certo. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo, né? Maior. E depois veio, então, por fim, a Semana Santa. Então, passou por alguns nomes, né?
Semana da Páscoa, semana sem comparação, semana maior e depois, finalmente depois Semana Santa. Agora, as cerimônias litúrgicas assim, mais elaboradas, mais assim firmes, né, da devoção, elas começam a partir do século IV, que é um século marcante na questão da Semana Santa. Tá? Então, assim, esse é um contexto bem resumido, histórico, né, padre? Então, vamos começar. Né? Então, acabou que a Semana Santa, ela abre, então, com o Domingo de Ramos, também conhecido como o Domingo da Paixão do Senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho, primeiro, sobre o Domingo de Ramos, padre, o Domingo da Paixão do Senhor. Por gentileza. Exatamente, a Semana Santa que abre com o Domingo de Ramos, onde Jesus é aclamado como Rei dos Judeus. E a igreja faz essa memória muito parecido com o que houve. O povo que preparava o caminho, lá vinha Jesus, com os ramos de oliveiras, era aclamado o Rei dos Judeus, que logo em seguida iria assumir todo o seu mistério da paixão e sua morte. Por isso que ele é aclamado como rei, mas já vai ser colocado também como o questionado pelo amor que fez, vai ser levado a todo o seu sofrimento, a sua paixão. Um fato histórico interessante na época do Domingo de Ramos é que ele se chamava Domingo da Lavação das Cabeças. A gente fez uma pesquisa aqui, a gente não é estudioso, mas muito interessante. Por que isso, né? Porque nesse dia eles lavavam as cabeças das pessoas que iriam ser batizadas no sábado santo. Muito interessante isso. Então é um domingo marcado pela procissão de Ramos, como você falou, começou a ser feita em Jerusalém no século IV, para lembrar essa entrada triunfal e solene de Jesus, né? Aclamado como Messias. Normalmente tinha-se o costume, na época, de começar essa cerimônia às 13 horas, no Monte das Oliveiras. Não se tratava apenas de relembrar o fato passado, mas de dar um testemunho público de fé em Jesus como verdadeiro Rei e Salvador enviado. Aí eu comecei a pensar, padre, o seguinte, né? Veja o contexto da época e o que foi dito agora. Eles iam às 13 horas lá no Ramo das Oliveiras, eu achei muito bacana isso. Porque de lá eles davam um testemunho público de fé, e os cristãos naquela época eram muito perseguidos, já começavam a ser perseguidos. Com certeza, toda a perseguição que já havia. Então, hoje em dia, a gente vem, né, dar essa demonstração de fé, mas também temos as nossas perseguições, entre aspas, né? Sim, sim. Então, o senhor quer dizer mais alguma coisa? Inclusive, nesse momento da história, em alguns países, sobretudo lá mesmo na região do Oriente Médio, muitas perseguições que estão acontecendo. Toda a questão dos conflitos entre os radicais mais na linha muçulmana com os cristãos, hoje, de fato, uma perseguição, um martírio, em nome da fé. Mas os mesmos cristãos estão aí, defendendo a sua fé. De fato, você lembrou que muitos países ocidentais, sobretudo, não há esse clima de perseguição física, mas as perseguição contra a família, contra os valores, a perseguição, no fundo, que vai contra a fé, que quer tirar essa fé no segmento de Jesus. É um outro tipo, podemos dizer, de perseguição. Bom, então a Semana Santa começa, né, padre, com o Domingo de Ramos e Paixão do Senhor, e depois a gente começa a entrar no Tríduo Pascal, que é a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e, obviamente, o Sábado Santo, que é a Vigília Pascal. É isso, padre? Sim. Então vamos primeiro abordar a questão da Quinta-feira Santa, padre. O significado da Quinta-feira Santa. Depois eu vou tentar trazer algum contexto histórico para a gente bater uma bola também. Então, o Tríduo Pascal, que nós vamos falar, ele
numa visão geral, é como se fosse uma única missa, de quinta ao sábado, né? E começando então com a quinta-feira, que é o momento onde Jesus, com seus discípulos, institui a Eucaristia. Nesse dia, a Igreja reconhece a instituição da Eucaristia e, por isso, a instituição do sacerdócio, do presbítero, do padre, né? É no dia da Quinta-feira Santa. Desculpe interrompê-lo, mas justamente isso. No século VI, era o dia onde que tinha a bênção dos santos óleos, né? Sim. Os óleos, e celebrava-se então a instituição do sacramento da ordem. É isso, padre? Exatamente. Hoje essa tradição ela é marcada, confirmada em cada diocese, cada igreja, podemos dizer assim. No nosso caso, na Arquidiocese de Florianópolis, sempre na Quinta-feira Santa, se celebra na catedral, com todo o clero, com todo o presbitério, vamos dizer assim, unido ao bispo, que ali se renova o nosso sim sacerdotal, a nossa profissão, vamos dizer assim, de fé, no sacerdócio de Jesus, e com a bênção dos óleos. Isso na catedral. E depois, em cada igreja, matriz, em comunidades, se celebra com o povo de Deus a missa que lembra o lava-pés, que é o espírito de serviço de Jesus, e a instituição da Eucaristia. Eu queria retornar ainda um pouquinho ao início da Quinta-feira Santa. Você falou o seguinte, que o tríduo, na verdade, em 3 dias fecha uma grande missa. Isso. Que ele chamava aqui de missona. Exato. Né? Então, nós estamos dizendo o seguinte, vê se eu estou certo, nós temos os ritos iniciais, mas nós não vamos ter na quinta-feira ritos finais. Exatamente. Não se dá na quinta-feira e também na sexta, não há bênção, né? A bênção final que nós estamos acostumados a receber, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Naquele momento, o padre apenas, na quinta principalmente, é levado o Santíssimo para um local preparado, onde se vai fazer a vigília eucarística. Na sexta, se impõe as mãos e faz uma oração, mas não há bênção. A bênção vai ser só lá no sábado santo. Gostaria ainda de continuar na quinta-feira. Vamos explorar um pouquinho mais, Com que certeza. para mim está sendo uma aula aqui. Então, assim, a Quinta-feira Santa, ela também já foi chamada de Quinta-feira da Ceia do Senhor. Sim. Já foi chamada de Quinta-feira do Dia da Traição. Foi chamada de Quinta-feira de Endoenças, ligado a indulgências, correto? Então, foram alguns nomes, mas prevaleceu a Quinta-feira Santa. Então, momentos importantes. Tem a bênção dos óleos, que vão servir então, para o sacramento do batismo, do crisma e da unção dos enfermos. Lava-pés, Sim. Né, que é um momento muito importante. E há uma outra situação que ocorre, a questão do Santíssimo. O que ocorre com o Santíssimo? É feito o traslado? Como é que é isso, padre? Então, como quinta-feira Jesus estava com os discípulos, lembra o momento onde Judas sai da ceia e vai, vamos dizer, entregar Jesus. Mas antes de acontecer isso, Jesus está ali com os discípulos. E hoje nós lembramos isso. Por isso se reza a missa, é feito o lava-pés que Jesus fez, se institui a Eucaristia, se celebra a Eucaristia, então no nosso caso. E logo depois vai se lembrar a vigília eucarística, que é justamente o momento que Judas sai e Jesus vai ficar naquela angústia, a angústia da noite, a sua angústia da sua paixão que vai sofrer na sexta-feira. Então a igreja fica em adoração eucarística, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Costume não ficar no sacrário, se tira, faz um translado chamado dentro da igreja, e se vai a um lugar preparado, lembrando um lugar onde Jesus ficou na sua angústia, no seu sofrimento, no seu suor até sangue da agonia que estava passando, sabendo da traição, sabendo de tudo o que estava acontecendo e sendo praticamente aguardado
para ir ao seu julgamento. Só para a gente ter um contexto histórico, assim, para acrescentar, na época, lá no século VI, o Papa Gregório I, né, no lava-pés, que é um momento importante, Sim. Ele fazia uma ceia com esses 13 pobres, realmente pobres na época, e depois ele lavava os pés, como a gente conhece, né, é uma forma de realmente humildade, né, do Cristo. E interessante que ele considerava o 13º pobre, ele sempre falou lá no ano de 590 e 604, depois de Cristo, ele dizia que o 13º pobre era o Cristo disfarçado. Interessante, muito profundo. Muito, né, profundo isso, né, padre? Aquela realidade de 500 e pouco e para os nossos dias hoje, né? Tá. E para finalizar a parte da quinta-feira, temos também um gesto simbólico, né, que os padres eles tiram a toalha, né? Fala um pouquinho, é a desnudação de Cristo, né, padre? Sim, do altar, né? Isso. Após aquele momento enquanto acontece o translado, após vamos dizer assim, o momento da comunhão, como foi dito, não há bênção, e sim se prepara as hóstias consagradas que estão, e se vai em procissão, num translado, para levar Jesus para esse momento, para esse local da vigília. Enquanto isso, se tiram as toalhas do altar. Para quê? É porque estamos em comunhão com aquele momento. E quando se olha para o altar, se vê a dor também do Senhor. O altar está desnudado, não está coberto. É um sentido do sofrimento, da luta de Jesus, da sua dor, né? Então nós nos olhamos para aquele sinal sagrado que é o altar e nos, vamos dizer assim, deparamos com a dor do Senhor. Bom, vamos passar para a Sexta-feira Santa? Sim. Alcione. A Sexta-feira Santa, nos primórdios, ela tinha o nome de Paraskev, do grego paraskué, preparação, que significava preparação. Segundo o evangelista João, é nesse dia que Jesus foi crucificado. E os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz naquela época, durante o sábado, porque já era preparação, né? E o sábado era particularmente solene, e foi onde que eles pediram a Pilatos para quebrar as pernas de Jesus para que ele morresse mais rapidamente. A Sexta-feira Santa, Santo Ambrósio também intitulou no ano de 340 a 397, depois de Cristo, como dia do amargor e da tristeza, por ser um grande dia de luto da igreja. Ainda hoje também pode ser chamada de Sexta-feira Maior. Você queria falar algumas palavras específicas sobre a Sexta-feira Santa? Então, neste dia, sempre lembramos, é o dia onde que no mundo inteiro não se celebra nenhum sacramento. E claro, principalmente a Eucaristia. Então não existe a missa naquele dia. Existe uma celebração onde vai se partilhar, sim, o Cristo Eucarístico, mas não há a consagração. Porque o que acontece na consagração? É o mistério da morte e ressurreição. Nesse dia, a igreja está, como foi dito, de fato de luto. Assim como nós, quando perdemos um amigo, um familiar, ficamos de luto, ficamos entristecidos, a igreja celebra, faz memória da dor, do luto também de Jesus. E nesse sentido, todos nós somos membros desse corpo, irmãos e filhos, então estamos todos de luto. Por isso, é o dia de celebrar, de fato, a morte dele. Ah, mas Cristo está vivo. Claro que está. Mas é preciso fazer essa memória. Assim como memorizamos todo o mistério da fé durante o ano, de modo especial, a memória desse momento fundamental, do grande amor de Deus por nós, que vai à cruz, morre por amor. Por isso que a celebração da sexta-feira é costume fazer em todo o mundo às 15 horas, às 3 horas da tarde, como diz a palavra,
E ali, como é que inicia? A celebração inicia num silêncio, padre, diáconos, enfim, ministros, mas o presidente da missa, da celebração melhor, ele vai até ao altar, que está desnudado, como já falamos, e ele se inclina ou se prostra no chão. Em solidariedade à paixão e morte de Jesus, ali está também um servo do Senhor, um servo do Cristo, um outro Cristo, que nesse sentido o padre é chamado a ser, se prostra em forma de cruz para também contemplar esse mistério da morte do Senhor. Na Sexta-feira Santa, me corrija, padre, nós temos ali uma parte litúrgica da palavra que é um pouco diferente Sim. do contexto litúrgico do ano. Sim. Onde você tem as leituras dialogadas da Paixão de Cristo. Isso. E em seguida a oração universal, onde se é apresentado também as necessidades da igreja ao mundo, né? Mas tem um ponto também que é celebrado, poderíamos dizer assim, abre aspa, fecha aspa, por ser o momento do Senhor, que é o momento mais pleno da nossa crença, em termos do catolicismo, há uma adoração, uma veneração solene, uma adoração no sentido próprio, né, por ser prestada a um só Deus. Uhum. A um só Deus. Fala um pouquinho sobre essa adoração da cruz. Então, de fato, a cruz para nós cristãos não é morte, mas vida. E como vida é um sinal sempre de esperança, de ressurreição. Mas ali está o Cristo, o Deus, entre aspas, que morre para nos dar vida. E ao morrer ele traz vida a toda a humanidade. Por isso, sem dúvida, é um momento fortíssimo. Vemos a devoção do nosso povo, o respeito a esse momento. Você falava da oração pela igreja, a oração que se faz universal naquele momento. Aquele é um momento muito belo. Se reza pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos judeus, por outras religiões. Se reza pelos poderes públicos, pelos doentes, pelo povo de Deus. É um momento fortíssimo de oração. É um momento de celebrar com dor, mas ao mesmo tempo uma fé esplêndida, de esperança e da presença do Deus vivo. Passamos pela quinta-feira, Sexta-feira Santa, e agora vamos para o grande fecho, que é o Sábado Santo, que é a Vigília Pascual, que se trata, eu pessoalmente, para mim, eu acho que para todos os católicos, uma missa esplendorosa. Eu estou falando aqui, já estou todo arrepiado, né? Mas é uma missa que se encerra, né? Aqueles 3 dias ali, o tríduo. O que significava na época, né? E vou passar a palavra para você. Na Vigília Pascual, na época se recordava aquela noite de vigília do povo hebreu, né? Aguardando a hora da libertação da escravidão do Egito. Relembramos então a Páscoa do hebraico. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. A Vigília Pascual para Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias, né? É uma solenidade de celebração muito rica de símbolos universais e particulares. As trevas, o fogo, a luz, a água, o ciro pascual, a cor alegre dos paramentos, as músicas. A celebração articula 4 partes, né, da procissão do Senhor. Então, basicamente, a Vigília Pascual ela tem a celebração da luz, a celebração da palavra, a liturgia batismal, não é isso, padre? Sim. E a liturgia eucarística. Então, para a gente não... O senhor poderia fazer um contexto geral do que acontece nessa missa. Para mim é uma missa, é uma vigília mesmo, né? No sábado. Por favor. Exatamente. Como foi dito, uma expressão, esta é a mãe de todas as vigílias, podemos dizer a mãe, então, de todas as missas, se fosse para dizer assim, né? Por quê? Porque ali é o grande momento da nossa fé. Dali é que brota a igreja. É da vigília pascal
onde vamos, como igreja, aguardar o ressuscitado. Lembrando que esse é o mistério maior. Por isso, essa é a vigília maior. Esta é a grande missa da humanidade, dos cristãos. Esse é o grande momento esperado, da encarnação do Verbo ao ápice da cruz, onde o Senhor não ficou morto, ele ressuscita, traz a vida e a esperança para toda a humanidade. E aí vem todo o mistério que envolve essa celebração, como foi dito. É ali que brota o nosso batismo, por isso se abençoa a água batismal ou a bênção da água se não tem batismo, se celebra a palavra com toda a história da criação, a libertação do Êxodo, a experiência de Abraão, nosso pai na fé, toda a caminhada do povo de Deus, os profetas, chegando ao Novo Testamento, onde o Cristo é anunciado como ressuscitado, e com o próprio Evangelho, que aclamamos ele como o Senhor, a vida que vence a morte. Padre Alcione, gostaria de agradecer, né? Foi uma aula. E trazendo um pouco, agora para a gente tentar finalizar o nosso programa de hoje, fale um pouquinho sobre a Semana Santa aqui, na Paróquia dos Sagrados Corações, a mensagem que você tem para todos os paroquianos. Aproveito para agradecer a todos os nossos paroquianos que vivem essa Semana Santa no seu dia a dia, fazendo do seguimento a Jesus o seu abraço na família, o seu abraço numa pastoral, no bem que faz, no seu trabalho, fazendo com fidelidade, vivendo o seu casamento, o sacerdócio, a vida religiosa, doando a vida pelos irmãos. Isto é viver a Semana Santa. Aproveito para agradecer então. E também motivar a toda a comunidade a procurar celebrar com intenso júbilo, com fé, todos esses dias que vamos viver com o mistério do Senhor presente no nosso meio. Viva! Quem for passear, viajar, onde for, não deixe de celebrar. Não faça dessa semana um feriadão. Aproveite para trabalhar a tua fé, para celebrar a tua fé. Que seja esse o grande momento da nossa fé, de reencontrar o sentido de sermos cristãos, seguidores e seguidoras de Jesus. Caros ouvintes, vamos dar por encerrado esse tema, um tema que poderíamos ficar falando vários programas, é um tema muito amplo, rico, mas eu acho que a gente sai com um contexto aqui bem claro do que é a Semana Santa, dos ritos, das principais acontecimentos. Só lembrando, nós vamos ter procissão na nossa paróquia? Com certeza. Ela vai ser realizada além daquela de Ramos, que foi dito que é no domingo, Sexta-feira Santa, é uma já tradição aqui da paróquia, realizamos a procissão. Em torno de 19 horas, o Senhor Morto sairá da Praça das Orquídeas, próximo ao posto de saúde do Bela Vista, e virá em direção à Matriz. A imagem de Nossa Senhora das Dores virá da Igreja São Francisco, também aqui em direção à Matriz. E haverá um encontro frente à Matriz, com cantos, momento de muita fé. E relembrando nossos paroquianos, Domingo de Ramos, normal as celebrações? 9h30. 9h30. Na quinta-feira, 20 horas a celebração. Sexta-feira, às 15 horas. E a procissão, Isso. às 19h. No sábado, às 19h30, aqui na Matriz, e quem estiver na comunidade de São Francisco vai haver também a vigília pascal lá, às 19h30. Também no Solimar, comunidade do Solimar, às 19h30, e também na comunidade de Hipoteca, Senhor Bom Jesus. Todas as 4 comunidades às 19h30. Caros ouvintes, em especial nossos paroquianos, vamos nos preparar com bastante amor para esse momento. Nesse momento de muito encontro com Cristo e de reflexão. Nesse momento passa a palavra para o Padre Alcione, como de praxe, para que dê sua mensagem final e a sua bênção a todos os nossos ouvintes. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação, assim como da parte técnica, o Alexandre e o fiel escudeiro, o Mário, que estão aqui com a gente nos estúdios. Sem a técnica, nada disso seria possível. Que Deus abençoe vocês também.
Agradecemos de fato a nossa PASCOM, Pastoral da Comunicação Paroquial, agradecendo a coordenação do CPP, na pessoa do Jonas, toda a nossa comunidade. E desejando a toda a nossa comunidade que essa semana seja de fato a grande semana do amor. Desejando a todos uma santa Páscoa, com muita esperança, a paz que possa reinar entre nós, nossa comunidade. E fiquem com a graça e a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.